Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando início a esse projeto, ao nosso projeto Ser Humano do Bem, tá? É com muita felicidade, muita inspiração, muita vontade de fazer o bem, de iniciar nessa trajetória, nessa caminhada de ser um humano de bem, que é muito difícil, que é trabalho para mais ou menos aí uns 500 mil anos para frente, para a gente estar um pouquinho mais preparada para nos tornarmos alguém melhor. Então é muito trabalho aí pela frente. Convido vocês todos a participarem desses nossos encontros. Vai ter hora que eu vou falar palestra, mas não na dimensão dessa palavra com grande importância, grande palestrante. Ou seja, é uma conversa entre amigos aqui, onde me sinto muito bem em fazer isso e tentar de alguma maneira levar até você coisas novas, conceitos novos e tentar de alguma maneira lhe ajudar, tá? Porque quem quer iniciar essa transformação íntima, essa busca pelo melhor, se dá através de conhecimento, e as palestras são muito úteis, né? Esse tipo de comunicação virtual hoje em dia está sendo muito usada e espero que de alguma maneira eu possa tocar você, seja 1 minuto de 1 hora que eu possa falar, 30 segundos de 15 minutos que eu possa falar. O mais importante é que desperte algo em você, como despertou em mim, para tentar formar essa corrente cada vez maior em nome do bem, tá? Então aqui independe de que religião você acredite ou siga, independe de que crença você tenha, independe de que dogmas, né, essas verdades absolutas que você siga e faça isso. Se isso fizer, isso motivar você a ser uma pessoa melhor, uma pessoa de bem, está no ótimo caminho. Eu não estou aqui e nenhuma nossos encontros, das minhas palestras serão com o intuito de proselitismo, ou seja, de conseguir mais adeptos, mais seguidores ao Espiritismo, de forma alguma, até porque o Espiritismo não prega isso. O Espiritismo não precisa de advocacia, tá? Então é uma filosofia, eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Vamos falar hoje sobre o nosso projeto Ser Humano do Bem, tá? Antes disso eu queria frisar aqui o que é o bem e o que é o mal. Eu acho que se eu fosse perguntar a qualquer pessoa, você aí iria me dizer o que é o bem e o que é o mal. O mal, ele sempre foi o oposto do bem, sempre quis derrubar o bem. Mas o bem sempre teve um representante, sempre teve um paradigma, sempre teve um norte, que foi Deus, né? Há muito tempo atrás, tinham as religiões, né, crenças que acreditavam em vários deuses e que depois passou algumas a acreditar num Deus só, e por aí foi evoluindo e tivemos sempre um representante de fazer o bem, mesmo que isso no começo foi um pouco distorcido, essa ideia de um Deus malvado, que pune, né? Punitivo, mas enfim, sempre tivemos o norte, o bem como algo a seguir. E o mal sempre foi contra isso e sempre fazia muito alarde, falava muito alto, era muito escrachado. Ele dizia, quando o bem falava, seja uma pessoa boa, faça o bem, ame as pessoas, tenha cuidado com as palavras, ceda, abra mão muitas vezes do que pertence ao outro, não pela oportunidade de você ter para você ali por injustiça, seja justo. O bem é isso, eu acho que a gente tem uma noção do que é o bem. E o mal sempre foi distorcendo essa ideia e dizendo, mas pelo menos falava alto e era claro, ele derrubava o bem, ele dizia, ser bom é para os fracos, beba da água mais rápido, vá até a água, porque a água que você chega primeiro ela está mais limpa, não leve desaforo para casa, fale tudo. E ele foi distorcendo essa ideia de ter paciência, de ter compaixão, de ter empatia. Mas o problema é que o mal agora ele está mais silencioso e mais sutil. Ele está agindo agora com a maneira de que façamos o mal, mas de uma forma diferente, mais leve. Como assim? Isso está trazendo terror para os lares, está trazendo terror para as comunidades, para as sociedades que estão distorcendo isso.
e a gente começa a perceber. O mal agora está falando mais sutil. Ele está dizendo: a verdade não existe. Cada um tem a sua verdade. O bem é relativo. A verdade, você vai formar a sua opinião, você vai agir do jeito que você quiser. Ou seja, ele está tirando agora a ideia de paradigmas, a ideia de que algo, que existe o norte para nos guiar e nos orientar do que seja o bem. Está deixando agora tudo solto. Você tem que fazer o que quiser, tem que agir do que quiser, agir como quiser, porque o bem é relativo, né? E haja como queira. Ou seja, agora a problemática está pior. O bem está enrustido dessa forma, o mal está enrustido dessa forma, ele está mais sutil e está mais silencioso. Passando por esse contexto, eu acredito que agora eu posso afirmar que o bem é o bem, o mal é o mal. O bem não é relativo, o bem tem parâmetros, o bem tem princípios. Você sabe aí no fundo do seu coração o que é ser bem, o que é ser bom e o que é ser mal. Mesmo você que está aí mais embrutecido, mesmo uma pessoa que você conheça muito embrutecida, muito raivosa, quando ele faz aquele mal puro e seco, lá fundo no coração dele ele sente que errou e sente que não deveria ser dessa forma, mesmo que ele repita isso por diversas vezes, mas ele se sente mal. Ou seja, nós sabemos o que é o bem e sabemos o que é o mal, ok? Passado agora por essa explanação do bem e o mal, a gente vai falar agora sobre o projeto em si, o projeto Ser Humano do Bem, tá? Eu vou começar a colocar para vocês frases, colocar para vocês algum tipo de menção a alguns espíritas já consolidados, aí consagrados, que tive o prazer de aprender muito e a honra, e vou colocar para vocês algumas frases, algumas colocações, vou trazer para vocês algumas interpretações de parábolas, algumas metáforas, algumas analogias, obviamente que segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita, até porque esse canal aqui, esse encontro é sobre o Espiritismo, mas de forma alguma desdenho ou desprezo qualquer outro tipo de opinião, ok? Como eu disse, cada um deve seguir o seu caminho, com sua fé, com sua crença, com seus rituais, a maneira que queira, desde que esteja no caminho do bem, tá bom? Eu escolhi esse nome, o Projeto Ser Humano do Bem, porque eu me deparei com um texto muito bonito, belíssimo, e que tenho que compartilhar com vocês, para vocês colocarem esse texto num lugar que você olha mais no seu dia a dia, ou que pelo menos sabe que vai olhar quando acordar ou quando dormir. Eu sugiro o espelho, né? As pessoas se olham muito, a gente se olha muito, vê o cabelo e tal, ou escovar o dente de manhã, ou escovar os dentes antes de dormir, seria um bom lugar. Ou na geladeira, né? Para quem gosta de estar ali sempre, petiscando, tá, roubando a comidinha, imprima esse texto e coloca lá, até que ele fique gravado no seu coração, na sua consciência e na sua mente, e você comece a praticar esse texto no seu dia a dia. Eu vou te apresentar esse texto, mas não se assustem, tá? Não torne como algo impossível, não torne como uma utopia, mas assim se estimulem. Vocês vão olhar para cada frase, para cada situação, para cada citação e vai dizer: estou muito longe disso, meu Deus. Não, aqui eu tô, até que estou bem e tal, e vai se analisando. Afinal, essa evolução vai ter que acontecer e não é de forma rápida, né? A evolução ela não dá saltos, ela vai de passo em passo. Muito embora muita gente ainda esteja parada, ainda não queira evoluir, ainda é dominada pelo orgulho, pela vaidade e não quer dar um passo à frente. Mas enfim, até para esses a hora vai chegar. Eu acredito que se você está aqui é porque realmente quer algo que lhe impulsione a essa mudança, a essa transformação, que é muito difícil porque a gente abre mão de muita coisa, mas a gente começa a reconhecer e a saber quando entra nessa caminhada, nesse fim de se tornar uma pessoa melhor, um ser humano do bem, a gente percebe que a felicidade não é aqui, a felicidade não é desse mundo, né? É aquela velha máxima que realmente não é. Então, eu vou mais ou menos nesse tempo aí, eu vou trazendo vídeos curtos, tá? E vídeos longos, porque existem alguns assuntos
que são mais profundos, que requer um bate-papo mais aprofundado, mais demorado. Então a gente tem que começar a ter a paciência de ver os vídeos curtinhos e os vídeos longos. Eu aprendi muito com muitas palestras, eu vi mais de 1000 palestras nesses últimos 2 anos, e palestras de 1 hora e meia, e no começo realmente eu não tinha esse hábito, mas algo foi me estimulando, alguma palavrinha, algum conceito que um palestrante, um comunicador falava, que foi me prendendo, e eu fui tendo mais curiosidade, fui indo atrás. Se você não gosta da maneira que eu esteja me comunicando com você, se me acha feio em algum lugar, alguma coisa que não lhe agrada, vai para outro. Mas siga o caminho. Se você gosta do assunto, se você quer realmente se transformar, siga esse caminho, tá? Então, o projeto Ser Humano do Bem. Se eu fosse para falar para vocês com minha mentalidade, antes de eu ler esse texto, antes de eu estar estudando muito o Espiritismo durante esses últimos 2 anos, eu tive contato com o Espiritismo desde a adolescência, tá? Fiz o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no SEIC, aqui na minha terra natal, mas assim, não levei muito à frente, não levei muito adiante, tive outras prioridades. Era católico até os 15, 16 anos, depois conheci a doutrina, fui nas reuniões, né, físicas, não tinha, se tinha esse tipo de palestra eu não tinha escutado ainda, a coisa virtual toda, e com o tempo comecei a estudar, a ter interesse, e nesses últimos 2 anos com a pandemia eu me dediquei de coração e alma, meu tempo quase que integral a estudar isso, porque realmente era algo que eu sempre me motivou, sempre gostei e aprendi muita coisa e sei o quanto tem para eu aprender. Então eu quero compartilhar isso com vocês aos poucos. Sejam muito bem-vindos aí quem não teve acesso ao Espiritismo, quem tem curiosidade, quem foi no Centro Espírita uma vez não se identificou com o palestrante, eram palavras muito rebuscadas, muito intelectual. Às vezes o palestrante está num contexto lá na frente, e aí você teria que saber o básico, e aí fica todo, e não deu certo. Mas assim, se você acha que serve para você ou para alguma outra pessoa, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal, que eu vou falar de assuntos, de temas, vou trazer temas como que a gente sempre teve curiosidade, e eu vou falar à luz da doutrina espírita, falar como imortais, pessoas que acreditam que nós viemos, né? Nós pré-existimos antes daqui e nós sobreviveremos. Nosso espírito não morre, então nós tivemos diversas reencarnações e diversas existências. Eu vou falar com uma pessoa que acredita realmente nisso e age pelo menos tenta agir sempre acreditando nessa máxima, tá? Então, se você acha que serve para você ou para alguma pessoa, divulga, que eu vou começar a trazer assuntos como o que é Deus, se dá para conhecer a intimidade de Deus, o poder da oração, se existe vida em outros planetas, como é depois da morte, o que sentimos, para onde vamos. Então, se você tem interesse sobre esses assuntos, que pode lhe impulsionar a ver o mundo de uma maneira diferente, abrir o seu horizonte, abrir sua mente, que é isso a finalidade do Espiritismo, você vai começar a perceber várias coisas e vai começar a se transformar, ou pelo menos vai ter um impulso de querer ser uma pessoa melhor, tá? Então, se você acha que serve para você e para as pessoas, divulga. Vamos lá. Então, o ser humano do bem. Se eu fosse dizer o que é, agora voltando, se eu fosse dizer o que é o ser humano do bem, eu diria que é tratar as pessoas bem, ser um cara cuidadoso com quem está do seu lado, independente de função, independente de cor, de raça, tentar pelo menos estar sempre de bem com a vida, ou pelo menos expor isso às outras pessoas, se tiver com algum problema, não demonstrar aos outros, ser gentil, escutar as pessoas. Eu sempre imaginei que ser uma pessoa do bem seria isso, né? E sempre busquei esse caminho na minha vida, sim. Tudo que eu falo aqui é condizente com o que eu sempre busquei. Quem me conhece sabe disso. Mas confesso que hoje eu diria com toda a certeza que eu não sou o ser humano de bem. Não sou de mal, mas não sou de bem. Mas descobri o porquê e sei o caminho a perseguir. Então eu vou começar a explicar a vocês agora. Eu realmente me enganei, não sou o meu poder de conhecimento era baixo, não tinha estudado tanto, não tinha me espiritualizado tanto,
para perceber a minha pequenez. Agora, já que percebi, eu vou começar a explicar a você agora o que o Espiritismo fala sobre o que é ser o ser humano do bem. Se você não tem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui, eu vou ler para vocês aqui e a gente vai comentar parágrafo por parágrafo. Muitas vezes o parágrafo é muito simples, a leitura é muito simples aqui, apesar de ser muito complexo, mas eu vou colocar aí na telinha para vocês também acompanharem, certo? Então eu vou ler esse texto maravilhoso, belíssimo. Você pode ver esse texto por duas perspectivas. A primeira é que é impossível utopia e vai se sentir mal, certo? Porque se você pensar como alguém materialista no sentido de acreditar só nessa vida e nada mais existirá nem existiu, realmente é desesperador, porque eu tenho uma certeza absoluta que você não vai alcançar a ser uma pessoa do bem, tá? Aqui no texto tem homem de bem, mas a gente vai ler como homem no sentido de espécie humana, né? Homem e mulher, e não um homem no sentido de gênero masculino, ok? É um homem de bem. Você pode ver por essa perspectiva e se sentir muito mal, e pode ver por uma segunda perspectiva, que é a perspectiva dos imortais, dos espíritas, e de quem acredita num Deus justo e bom, que não faria algo, não lhe daria uma meta que não fosse capaz de você alcançar. Mesmo que relativamente, já que estamos neste mundo aqui, que neste mundo não é de felicidade, não é de vida boa, né? De farra, de curtição, de curtir só os prazeres. Como diz, a felicidade não é desse mundo. Isso é muito bom. Existe uma transmissão neurológica nisso, né? Existe prazer corporal nisso, sem dúvida. E a gente tem que ter também? Tem. Mas não fazer com que isso supere o que vem aí pela frente e você atropele tudo e a todos em nome disso, ok? Então vamos lá. Eu diria que você vá pela segunda perspectiva, que estamos longe disso, mas temos o norte, temos uma meta. Então tenta ver o que você pode melhorar. Começa pelo que você pode melhorar que está pior, mais distante disso aqui, mas eu vou começar por esse ponto aqui. E dá um passo, dá outro, e vai devagarzinho, e vai se conhecer. Como eu disse, temos a eternidade, temos os 500 mil anos para tentar fazer esse texto aqui de uma maneira simples. Não tão completa como ele diz, mas da maneira simples. Então, temos que ter isso com uma meta feliz, e acompanhando o nosso progresso, e comemorando a cada conquista, a cada mudança interior, porque realmente somos capazes de mudar, sim, senhor. Eu mudei muita coisa, eu nem sempre fui um cara que conseguia falar em público, nem sempre fui um cara que conseguia escutar opiniões contrárias, nem sempre fui um cara que fui calmo, ou seja, eu mudei bastante e realmente é possível. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é ter a vontade, ter humildade em primeiro lugar para se reconhecer, para reconhecer que tem que mudar algo, porque senão você não consegue, e depois a vontade, que não precisa ser muito, basta você ter a vontade de fazer um pequeno esforço. Como no Livro dos Espíritos tem dizendo, um pequeno esforço já é suficiente, tá? Então vamos começar a ler esse texto tão importante, tão maravilhoso, que eu tenho certeza que vai tocar você do começo ao fim. Se não for tanto assim, mas em alguns trechos, em alguns momentos, vai chamar a atenção e você vai começar a tentar se inspirar e ver a vida de uma maneira diferente, tá? Então vamos lá, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, a gente ainda vai falar sobre muitas coisas, mas esse aqui ele trata de a explicação das máximas morais do Cristo, de Jesus Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Ele pega as passagens de Jesus Cristo e vai explicando à luz da doutrina espírita, tá? Como imortal, como espíritos, e não como humanos ali que estavam naquele momento entendendo como uma vida materialista, tá? Então, vamos lá como é que ele começa. O homem de bem. Vamos lá, item 3, capítulo 17, livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala aqui, é o capítulo que fala sede
perfeitos, mas eu não vou falar ainda sobre esse termo perfeitos que ele usou e falar isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Isso é São Mateus capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48, que é aquela passagem, né, que termina assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Tá? Então, acho que foi no Sermão da Montanha, Jesus, e ele fala essa frase. E aí ele fala dos caracteres dessa perfeição, que é uma perfeição relativa e tal. Depois a gente entra nesse ponto para conversar. Vamos para o item 3, que é o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Essa é a primeira colocação aqui. Vamos ver o que é que a gente pode conversar sobre isso aqui. Já começou assim: o homem de bem é o verdadeiro, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Em primeiro lugar, é uma lei só. Ele não falou aqui lei de justiça, lei de amor e lei de caridade em sua maior pureza. Ele disse lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Também não pode ser raso e superficial, não. Estamos perto disso? Não, né? Não. A gente pegar a justiça pelo termo próprio da palavra justiça aqui, a gente percebe desde os primórdios, desde o Homo sapiens, desde o homem das cavernas, que a justiça não é feita, nem está sendo feita até hoje, né? Se a gente passar pela justiça de processual, a gente vê que quem tem mais poder, quem tem mais status, quem tem mais dinheiro, burla a justiça tranquilamente. A gente percebe também que a justiça não é cega, ela também age muito com a cor, né? Vai contra a cor negra. A gente vê nos presídios, a maioria são pessoas pretas, pessoas negras, e os pobres também, que não têm recursos para pagar advogados, às vezes mofam o processo e a justiça não anda, todo mundo sabe disso. A justiça também no sentido de mais íntimo da palavra. Vamos lá, essas três colocações, justiça, amor e caridade, elas têm que ser trabalhadas em sintonia, tá? Eu vou ainda voltar à justiça, mas a justiça, amor e caridade tem que ser em sintonia e em cada um no seu nível proporcional. Muitas vezes a gente pratica a justiça, mas esquece o amor. Muitas vezes a gente pratica a caridade, mas esquece o amor. Muitas vezes a gente pratica o amor e esquece a caridade. E por aí vai. A gente não consegue ter esse equilíbrio, né? Muito difícil mesmo. A justiça, ela, um termo mais íntimo ainda, é aquela justiça que você... A justiça que você sai ganhando é muito simples de praticar, né? Muito fácil. Agora, aquela justiça que você faz aqui um acordo, ou que você sabe que vai sair perdendo, mas mesmo assim aceita porque é justo, essa é a justiça. É a verdadeira justiça, aquela justiça que a gente sabe que vai perder, mas aceita porque é justo. A gente pratica isso. A gente sabe que a justiça humana, como eu falei, é muito falha, mas a justiça divina, não. Ela não falha, ela não tortura, ela dá tempo para que você mude, mas ela não falha, ok? Então, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui de justiça, eu lembrando agora, vamos supor que você se divorcia da sua esposa, descobre uma traição dela, se divorcia e fica a pé da vida, né? Dói demais aquilo, você não aceita, e aí diz logo, eu não vou dar nada para ela dos meus bens, ela vai morrer sem um tostão, ela não vai ter nada meu, eu não quero ver nada, se eu pegar na minha frente eu ainda mato. A gente não escuta isso? Inclusive, isso não acontece com muita frequência. Isso é justo? E o momento que ela se casou com você, será que vocês não estavam felizes? Será que ela não se perdeu no meio do caminho? Será que esse não foi um problema, um distúrbio, algo que ela que errou? Ou seja, mas ela não tem direito a mais nada, inclusive ao seu ódio e à morte por causa desse erro? Gente, a vítima, desculpa, o corno, ou quem levou o chifre, como falam no popular, não tem que ficar com vergonha.
O problema aí foi quem traiu. Então, ela vai estar assumindo isso. Muitas vezes você pode ter feito isso em outras situações e está resgatando os débitos, tem um problema menos para resgatar, veio de volta para você o que você fez, ele tem que analisar por esse lado. Não é pirar, não é criar essa injustiça, esse ódio, que isso não vai dar em nada. Não é ter vergonha também, porque quem tem que ter vergonha é quem está errando. Tá bom? Então o primeiro passo aí, você tem que saber sempre diferenciar as coisas e tratar as coisas com justiça, com amor, com caridade, com transparência, sem emoção. Ok? Que é bom, não é ruim pra caramba. Isso vai doer muito. Você vai sofrer o que tiver que sofrer. O sofrimento é relativo a cada um em relação a tempo e intensidade. Mas ele não exige nem impede que isso se transforme em ódio ou se transforme em injustiça. É diferente. Tá bom? Esse é um exemplo de justiça. E de amor, aí eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui, porque a gente não conseguiu, mesmo Jesus vindo, tendo praticado o amor em toda a sua essência, em todos os seus momentos, em toda a sua integralidade, independente de qualquer situação, e ter resumido tudo em ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo e o inimigo como a si mesmo. A gente não sabe amar o próximo, a gente não sabe amar a si mesmo e nem sabe amar o inimigo, muito menos o inimigo, né? Ou seja, então o amor é que está muito distante. E as pessoas têm a impressão que amam demais as outras, né? Que morrem de amor. Que sentimento é esse de amor que mata? Isso não existe. O amor ele não mata. O amor ele não vai trazer nenhum outro sentimento que dê essa ira de assassinato, essa ira de injustiça. Então, ou seja, o amor verdadeiro aqui, como a sua maior pureza, como está dito aqui, completamente longe, aí estamos muito longe mesmo. Então, só essas duas aqui dava para a gente treinar aí durante uns 10 mil anos, né? Muito intensamente, eu acho que a gente começaria a entender algo, porque faz 2 mil anos, melhorou alguma coisa, mas está muito distante, né? Está muito distante. E caridade, por último, em sua maior pureza, não lembrem, não esqueçam disso. E caridade, por último. É muito simples a gente dar uma caridade, a gente ser caridoso com quem está morrendo de fome, a gente dá um pão, né? É simples demais. Porque essa pessoa está necessitada, ela vai querer aquilo ali, e muitas vezes a gente se acha a melhor pessoa do mundo porque faz esse tipo de caridade. Não é que não tenha que fazer. A caridade material ela é necessária e principalmente para quem está recebendo aquilo ali. Mesmo você dando aquela caridade, querendo algo em troca, querendo uma postagem no Instagram, querendo dizer para todo mundo o que você faz, para o seu primo, para sua irmã, para sua tia, para sua namorada, para sua esposa, querendo algo em troca, mesmo que você seja assim, continue fazendo. Não deixe fazer, porque uma hora isso vai amolecer. Uma hora você vai entender que a caridade no sentido mais puro, como está dito aqui, ela não se importa com isso. E muito menos se a pessoa que está recebendo vai gostar ou vai fazer o uso ou vai dar o destino que você quer que tenha. Por exemplo, eu vou doar roupas, né? E aí começo a juntar a semana toda, fico feliz com aquilo e tal, e vou ao local, vou doar roupa e de repente aquela pessoa que está recebendo ali, um morador de rua ou qualquer outra pessoa diz, meu Deus, eu não vou usar essa camisa não, uma camisa feia, ridícula, não sei como é que a pessoa usa um negócio desse. Você acha que isso não é possível? Eu garanto a você que é. Eu garanto a você que é. E você não tem o direito de julgar a pessoa. Ela pode realmente não estar gostando daquilo. Ela pode realmente não ser grata. Ela pode realmente não dar o fim que você queira. E você tem que realmente aceitar. Porque cada pessoa está em seu momento de evolução, de compreensão, de compreender aquilo. Então, dá de coração. Dá de coração. Existe aqui uma questão, só para finalizar essa questão de caridade, amor e justiça, que o orgulho, né? Orgulho e a humildade. A gente sempre tenta atrelar a humildade aos pobres, né? E o orgulho aos ricos, né? A vaidade, aquele cara que se veste bem, que tem um bom carro, que tem uma boa casa, né? Isso é relativo, gente. Na verdade, isso não existe, né? Eu já trabalhei em projetos de ajuda
para moradores de rua, tá? Pessoas carentes. E tem gente ali recebendo aquilo tudo ali, tem gente ali em estado miserável, que muitas vezes não tem nem o que comer, necessitado de verdade, e que é muito, mas muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Que se sente melhor do que os outros, que quer ser servido, que quer ser bajulado, quer ser servido numa bandeja de ouro. Como eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, quer dizer, nem tanto, mas que têm muito, bastante, suficiente, e são pessoas humildes, são pessoas simples. Ou seja, em primeiro lugar, tem que tirar essa ideia de rico não pode ser humilde e que pobre é coitadinho. Não existe. Nós somos espíritos que viemos já de várias e várias vidas, e várias existências, de várias e várias reencarnações. E enquanto não mudarmos por dentro, enquanto a gente não mudar por dentro, a gente vai carregar. Vai carregar sendo rico e sendo pobre. Vai ser orgulhoso pobre, vai ser orgulhoso rico. Vai ser humilde pobre, vai ser humilde rico. É por isso que aqui é a escola da vida. É por isso que aqui são os testes, as provas e expiações. E para a gente ter provas e expiações, temos que estar em circunstâncias diferentes. Uma hora em cima, uma hora embaixo. Tem que começar a compreender dessa forma. Tá? Então, tirar essa ideia de humildade e de egoísmo. A gente tem que ver que isso é muito relativo para a pessoa que a gente está olhando. Não dá para saber o que a pessoa é pela aparência. Ok? Então, esse ponto, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade de sua maior pureza. Isso aqui já viu que poderia parar por aqui, né? O homem de bem, a gente já viu que eu não sou. Eu não consigo fazer isso, não consigo nem iniciar nessa pureza que ele quer aqui. Estou feliz porque eu estou no caminho certo. E sei que vou batalhar para isso, principalmente agora, mais ainda. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vou batalhar. E espero que você que está aí assistindo também busque isso, porque isso é a felicidade, isso é a paz. Vamos lá, continuando. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Que assim, antes de você dormir, você analisa como foi o seu dia. Você para e pergunta à sua consciência ali, quando está no travesseiro: o que foi que eu fiz hoje? O que foi que eu fiz hoje? Não precisa puxar de 1 ano, 10 anos para trás, não. Só hoje mesmo, de meia hora para cá. Você puxa, o que foi que eu fiz? Será que todos os meus atos foram condizentes com um ser humano decente? Um ser humano de bem? Será que eu fui? Faz isso e vê se não violou essa lei aí, que eu acabei de falar, de justiça, amor e caridade, ok? Vamos lá. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se não fez o mal, tá? Ou não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Porque aqui tem uma diferença também entre não fazer o mal, entre fazer o bem e entre deixar de fazer o bem. Né? Vocês conseguem perceber que há uma diferença grande aí. Tem pessoas que realmente não fazem o mal. Não agridem, não são grosseiras, não machucam, não falam mal dos outros, não fofocam, não tem esse prazer de estar vendo sucesso na derrota do outro. Isso é fazer o mal, muito mal. Mas tem gente que não faz isso. Mas esses também não fazem o bem. Ou seja, não faz o mal, mas não faz o bem. Não ajuda quando tem que ajudar. Não tem a paciência de escutar ali quem está num sofrimento, num aperreio, deixa para depois, depois eu converso, estou apressado, e por aí vai. Ou qualquer tipo de ajuda de fazer o bem, desses termos aqui. E existe aquele outro que nem faz o mal, faz o bem, nem faz o mal e faz o bem. Né? Ele não fica ali inerte, ele não deixa de fazer bem, não. Toda oportunidade que ele tem, ele faz o bem. É aqui aonde o homem do bem tem que chegar. Não é só deixar de fazer o mal, não é só ficar em cima do muro, é fazer o bem. Então, continua, né? Essa missão é difícil, hein? Vamos lá. Vou repetir a frase. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo que quereria que se fizesse para com ele. E aqui complicou, né? Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Quer dizer que
olha, eu já disse, olha só nesse teu último dia. Você teve alguma oportunidade de ser útil e não foi? Útil para alguém, seja uma senhora que vai atravessando a rua, seja uma pessoa que está em dificuldade de abrir a porta ou estacionar o carro, seja, em vez de estar deixando o tempo passar, pensando bobagem, sem fazer nada de útil, está estudando, está tentando se melhorar. Se você faz isso, você fez isso, você está nessa vibe, está nesse caminho, ok? E outra, se ninguém tem o que reclamar dele, ou seja, você fez algo que desse o direito, então motivo de alguém reclamar de você, você foi grosso, foi estúpido, falou alguma bobagem, enfim, você fez tudo o que quereria que você fizesse para com ele, né? É porque a gente se acha merecedor demais, quer as coisas demais, acha que a gente é muito bom, mas não faz pelo outro, né? A gente não faz pelo outro o que quer que faça com a gente. Isso aqui está bem claro, não precisa nem de exemplo. Ou seja, às vezes a gente quer ser tratado com muito respeito, com muito carinho. Olá, bom dia, boa tarde, doutor, tudo bem, tudo jóia? Aí você passa por uma pessoa da limpeza na academia, não fala, não olha nem com ela, não dá nem bom dia. É isso que você quer com você? Vou contar um exemplo aqui. Eu moro há algum tempo nesse condomínio aqui e tinha algumas pessoas aqui embaixo, um homem e uma mulher, não sei nem se moram mais aqui, mas enfim, quando eu ia andar com o cachorrinho, a primeira vez eu passei, não falei, nem ela falou, nem ele, isso pessoas diferentes, tá? Em momentos diferentes. E aí eu coloquei aqui na minha cabeça, poxa, que esquisito, essa pessoa é muito mais educada, né? Não fala nem um bom dia, nem boa tarde. E depois eu fui lembrar que eu também não falei, né? E aí eu disse, poxa, mas será que ela não está pensando? Isso aí durante 1, 2, 3, 4 encontros. E eu disse, será que ela não está pensando, ele não está pensando que o mais educado sou eu? Será que a gente consegue ter a humildade de se enxergar que é a gente que possa ter errado? E aí foi onde deu o estalo, eu disse, cara, pode ter sido. Posso julgá-la, né? Como é que eu estou dizendo que é mal educado, mal-humorado, de mal com a vida? Já vinha um monte de coisa na nossa cabeça, a gente é bom nisso, de julgar. E aí eu disse, eu vou começar a falar na boa. Deixa pra lá, faz de conta, eu vou pagar tudo que aconteceu e vou falar. E aí a primeira oportunidade que eu os vi, olá, bom dia. Não falou, né? Não falou. E na segunda, bom dia. Na terceira, ela falou, bom dia. E aí começou esse ela, e aí esse bom dia para lá, bom dia para cá. Depois teve reunião das reuniões de sindicais que tem, né, para falar sobre os projetos e tal. E vinha pedir minha opinião, veio falar, e aí acabou que a gente se tornou amigo. Ou seja, tem que partir de alguém. E tem que partir de alguém que está disposto a não julgar. Porque imagina, se a gente é egoísta e só pensa que a gente é que é merecedor e a outra pessoa não está, que está errada. A gente não consegue nem passar para o primeiro semáforo aqui, né? A gente não consegue, porque eu vou vir no meu carro, eu vou pensar só em mim, vou passar, o mundo que se exploda, vou embora. E se o outro pensar assim também, imagina o engarrafamento, imagina a loucura, imagina o caos. Ou seja, a gente tem que pensar que nós é que podemos estar errados nisso tudo, tá? Então, e mesmo que não fosse, e mesmo que tivesse sido ela mesmo que eu tivesse me enganado, eu tivesse falado na primeira vez e ela não, faz de conta, deleta, esquece, vai atrás de fazer o bem, porque isso vai vir de retorno. E veio de retorno. E nos tornamos pessoas que conversavam no dia a dia. Tanto ela, como eu. E isso fluiu. Faz parte. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que estar agindo. Tá bom? Vamos lá. Continuando aqui esse grande texto, essa grande lição, esse grande norte. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Eita caramba! Aqui é o seguinte, aqui a gente vai passar por uma situação que o Livro dos Espíritos já nos fala, já nos mostra o que é esse verdadeiro Deus. E mostra alguns atributos de Deus que nós temos a condição atual de entender e de compreender. Tá? Então, como eu não vou para essa parte, eu vou deixar para falar quem é Deus, o que é Deus, os atributos de Deus em outro momento.
Nós acreditamos, pelo menos o meu Deus, o Deus do Espiritismo, é um Deus soberanamente justo e bom. De tudo sabe, onisciente, onipresente. Então, ele é incapaz, ele não vai intervir na sua formação, na sua evolução. Isso tem que vir com os seus próprios méritos, entende? Ele não vai intervir, ele não vai fazer porque achou você bonito, achou você legal, batalhador. Não, você vai conquistar tudo só. Você tem toda a centelha dentro de você, você tem toda a conexão através de oração, de meditação, de pensar positivamente. Ele está sempre presente, está sempre lhe ouvindo e sempre lhe ajudando, mas tem que vir pelos seus méritos. Então, não existe nada injusto. Ou seja, em sua justiça e sua sabedoria, sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Se ele tiver que levar o seu emprego, ele vai levar. Ele que eu falo, o destino, não é nem o destino, a situação da vida. Se você perder o emprego, porque não tinha que estar lá, mas acabou o seu tempo, tá? Se você se dedicou ao máximo, pegou todas as suas reservas financeiras, abriu o empreendimento, se dedicou ao máximo, domingo a domingo, de 6 da manhã a 10 da noite, tratou todo mundo bem, comprou os melhores produtos, fez o melhor, e mesmo assim não deu certo, tem que se submeter a isso, tem que submeter que Deus não é injusto, não é começar a jogar a culpa para um Deus que, poxa, Deus foi muito injusto comigo, Deus foi ingrato comigo, e se revoltar contra Deus, seja até mesmo a morte de um ente querido, do irmão, do filho, de uma mãe, de um amigo, do melhor amigo. A gente tem que ter a consciência que não existe injustiça, não existe injustiça. Deus está acima de tudo, está no controle. Dói muito, tem dores, dependendo da situação, que nesta vida não vamos ser capazes de superar. A morte de um filho, quem é que vai superar? Né? A morte de um ente amado, onde você tinha todo esse elo, só vivia vocês dois, eram unha, carne e unha, era algo lindo, e você de repente perde o sentido de estar aqui. Se você não tiver essa fé de colocar nas mãos de Deus que isso é para o seu bem, ou que pelo menos isso você tinha que passar para evoluir, é desesperador. Vai doer muito. Desde a coisa pequena, como um emprego, um empreendimento que não dá certo, a coisas maiores. Tudo isso traz um sofrimento. Mas não devemos ficar cabisbaixos, não devemos ficar chorando no sentido de paralisados, desesperados, e perder o sentido da vida. É isso que o Espiritismo nos traz. É que tudo continua, não existe um sentido para que tudo isso se resolva, porque senão seria muito injusto. Que Deus é esse, né? Que dá às pessoas mais facilidades e outras menos. Então, nosso Deus é esse justo e bom, ok? Então, bola para frente, vamos lá. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tem fé no futuro. Gente, essa fé no futuro é exatamente a vida futura, tá? É a vida que o Espiritismo nos diz que ela não cessa. Então, se eu tenho fé que depois disso tudo aqui, eu vou levar comigo coisas que não são materiais, né? Que colocam os bens espirituais acima dos bens temporais, que não são materiais. Ou seja, só essas que eu vou poder levar, que não vão perecer, que não vão acabar, que é o que? A consciência, que é o que? O intelecto, é o que você aprendeu, o que você estudou, o que você adquiriu de experiências. Vamos falar da coisa mais básica, é um piano que você aprende a tocar, é um inglês que você aprende a falar. Isso você nunca mais vai perder, isso vai ficar adormecido porque tem que ficar para suas próprias experiências. Mas se você aprendeu, isso vai estar dentro de você. Entende? Então são coisas que a gente... E a moral, principalmente. A moral, essa sim que é o mais belo. Tem que andar em conjunto, o intelecto e o moral. Essa é a evolução. Obviamente que o intelecto está muito mais avançado do que o moral, né? A gente sabe disso.
Só olhar ao redor, a tecnologia, os cientistas, tudo muito avançando, muita gente inteligente, muita gente opinando, muita gente estudando, muita gente falando, mas a moral está lá embaixo ainda. Está muito aquém, não está acompanhando. E só esses dois aspectos nós levamos para a vida futura. Os bens, quantidade de carro que você tiver, de casa, de carro, de você se mata para trabalhar, mal ver sua filha, seu filho, mal dar atenção a ninguém, só quer ganhar dinheiro, juntar mais dinheiro, fazer cursos e cursos para ganhar mais dinheiro, para ir embora, e não vai levar mais nada. Esses são os bens temporais. Tem um tempo certo para acabar. Os outros não. A moral e o intelecto não. Então invista mais nisso. Não que deixamos de usufruir e querer também os materiais. Isso faz parte da nossa estadia e do nosso momento aqui. Mas você tem que saber pesar qual dos dois é mais importante na sua vida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A partir de hoje, reveja esses princípios. Fica mais tempo com o teu filho, trabalha menos. Ensina, educa ele. Dá os verdadeiros princípios. Ele precisa de educação, precisa de amor, precisa de atenção. Entende? Não, às vezes eu vou trabalhar minha vida toda, full time, mal vejo minha mulher, mal vejo meu filho, não tenho tempo para eles, porque meu interesse aqui é ganhar dinheiro. Meu interesse aqui é juntar bens e bens. Meu interesse aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de espanhol que me dura 6 meses, que eu juntei meu dinheiro todo. Eu vou pegar esse dinheiro, fazer uma festona na minha casa, usar drogas, bebidas, chamar todos os meus amigos, ser o maioral, pagar uma bandona massa que eu gosto, e para estar bem falado no outro dia. E quando for dormir, com o peso na consciência, o dinheiro foi embora, acabou, e que você poderia ter utilizado com algo que você levasse o resto de sua vida. Ou seja, a gente tem que estar pensando nisso. A gente tem que estar conversando com nossos filhos de pequenininho, tá colocando essa semente na consciência deles. Entende? E para isso temos que dar exemplo. Para isso temos que dar exemplo. O exemplo é o mais forte de todos. De todos, de qualquer palavrinha bonita. Beleza? Vamos em frente. Está apenas começando, tá? Acredito que esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou colocar parte 1 e parte 2. Nem eu sabia que eu ia falar tanto. Olha que eu estou tentando fazer um vídeo curto. Após 1 hora aí eu vou dar um pause. Vou enumerar a parte 1 e a segunda hora parte 2, ok? Vamos lá. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Eita danado, vamos lá. Sabe que todas as vicissitudes é aquela coisa que você está aqui bem e de repente tudo muda. São os reveses da vida, né? Você está aqui com empregado, bem feliz, de repente amanhã você recebe a demissão. O patrão não pode lhe pagar nem os seus direitos trabalhistas, você não tem mais R$1 no bolso. Isso é um revés. Você acha que isso não é capaz de acontecer na nossa vida? É capaz. É capaz. E Deus não é injusto por isso. Nem adianta se revoltar, nem ficar paralisado, se lamentando, entende? Não precisa estar murmurando, como diz aqui. É aceitar. Sente a dor, passa por esse luto, atropela isso. Por isso que a gente tem que ter força interior, por isso que a gente tem que ter essa base firme. Que eu digo a você, busque, aonde for, busque isso, para você ter isso dentro de você. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, é o consolador prometido, é por isso que ela traz isso. Segue quem quer, vai no seu tempo, vai na boa. Mas uma coisa eu digo, nós conseguimos a cada dia, a cada estudo, nos tornarmos mais preparados para esses embates da vida, para esses desafios. Tá? Temos que estar preparados, a gente não sabe o dia de amanhã, ok? É isso mais ou menos o que essa parte quis falar, tá bom? As decepções, as provas, as expiações, exatamente isso, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça.
Justiça de novo, aquela justiça pura, né? A sua maior pureza. E ele fala, um homem possuído do sentimento de caridade. Aquela caridade, essa caridade aqui de amor ao próximo, sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Eu vou voltar ao assunto da gente ajudar e estando com o olhinho assim, cara, eu vou ajudar essa pessoa aqui. Eu já acordei bem, eu vou ajudar essa pessoa aqui. Mas assim, ela vai ter que me postar, vai ter que me remarcar lá, vai ter que publicar isso aí, vai ter que ser muito grata, agradecida, jogar fogos de artifício para ser grata a mim. Porque senão eu não vou ajudar mais não gostei disso não. Eu tenho que ter algo em troca. Tem muita gente que ajuda, faz essa caridade e ela de troca. Eu vou dar tanto aqui, mas para diminuir lá no meu imposto que eu tenho que pagar. Então pega R$1 milhão, diminui 2 milhões, tá tudo ok, diminui 500 mil, tá tudo fechado. Existe essa caridade. Tem que acontecer, mas tem mesmo porque quem está recebendo precisa, entende? Não deixe de fazer não. Mas essa não é a caridade que o Espiritismo nos explica. Depois eu vou até fazer um encontro sobre só a caridade, que é um assunto que merece muita coisa. Então, essa caridade tem que ser dada sem aquela esperança de retorno. Faz de coração. Faz de coração sem esperar retorno. Sem esperar gratidão, sem esperar nenhum obrigado. Porque, como eu falei, a pessoa lá do outro lado, a pessoa que está recebendo, pode ser que esteja ainda muito selvagem, muito primitiva. E nessa evolução, você que está me escutando aqui, já está despertando algo a mudar. Muitas vezes essa pessoa não tem acesso a uma palestra. Muitas vezes essa pessoa não tem acesso a alguém que possa abrir os olhos, dar esse estímulo, entende? E ela ainda está presa ali. Um dia vai, um dia todos nós vamos. A evolução ela é necessária e ela vai acontecer. Mesmo essas pessoas teimosas que ficam paradas ali, embrutecidas, vem a mãozinha de Deus e vai empurrando. Através de desafios, através da dor, através de situações que você vai dizer, caramba, eu tenho que mudar, não dá mais. Tá chato, né? Venho 10 reencarnações cometendo o mesmo erro, tá chato. E acaba que a pessoa, com esse impulso de tanto errar, de tanto estar ali teimosa, começa a mudar. Isso de fato acontece. Se não aconteceu com você ainda, vai acontecer. Tá bom? Então, você fazer a caridade sem esperar retorno, certo? Retribuir o mal com o bem. É aquela história, né? Que Jesus falou. Deu numa face e dá a outra. O cara tá aqui, chega agressivo, chega bravo, pé da vida. Você tem que entender o cara. O cara tá em outro momento, em outra situação. Não vai se importar com que ele tá, porque ele tá daquele jeito. Não, isso é um momento dele, é um momento de evolução dele. Você que tem que estar no seu e nada tem que tirar você desse rumo. Entende? Muitas vezes você está no carro, o cara vem, você fecha alguém, ou o cara te fecha, você vai lá, mete a buzina, vai atrás dele. Muitas vezes o cara que vem lá, você deu uma fechada num cara desse sem querer, não sabe dirigir mesmo, ou não prestou atenção, e o cara vem com tudo de lá, pede desculpa, deixa ele te xingar. Deixa ele te xingar, deixa ele desabafar. Mesmo que você esteja, o seu orgulho queira dizer, eu não posso escutar isso, meu filho ouviu, minha mulher ouviu, esse cara me xingando, e eu errei. Esquece, cara. Esquece. Tipo, aceita. Desculpa, irmão. Já aconteceu comigo. Eu já tranquei alguém e o cara veio com tudo pra cima e disse, pelo amor de Deus, velho, me desculpe. Pelo amor de Deus, eu errei. Essas foram as minhas palavras. E o cara baixou a cabeça assim, tipo, tá, tudo bem, deixa pra lá. O cara se sentiu tocado, tipo assim, eu fui com o mal, ele veio com o mal, eu fui com o bem. Eu fui com o perdão, eu fui com a humildade, entende? E mesmo o contrário, porque às vezes a gente está num lado oposto e esquece, quer pisar no outro porque o outro errou, né? Esse cara cometeu erro, eu tenho o direito de chegar lá e pisar mesmo, tá bom, eu tenho que humilhar, para ver se ele aprende. Cara, então não é dessa maneira. O ser humano de bem, a gente está vendo que não pode se comportar dessa maneira. Ok? Vamos para o próximo. Sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ou seja, mesmo que eu tenha que perder, mas é justo. Eu abro mão. Justo é justo. Eu sempre falo essa
frase aqui, independente de qualquer situação, para quem está próximo de mim, eu digo, ó, o justo é justo, não adianta tá chorando, não adianta, justo é justo, beleza? Então vamos lá, vamos para o próximo parágrafo. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Olha só quanta coisa a gente pode fazer, né? Olha quanta coisa, quanto papel o homem do bem tem como missão e tem como vontade de fazer. Ó. Encontra satisfação nos bens, nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca. Ou seja, é um cara que está ali para dar um ombro amigo. É um cara que está ali para simplesmente calar e deixar a pessoa chorar. É um cara que vê uma pessoa triste, que chega para conversar. O que é que você tem, irmão? O que é que você está passando? Calma, isso vai passar. Eu estou aqui para lhe ajudar. O que é que eu posso lhe ajudar, né? E no serviço que presta. Aqui muitas vezes eu vou falar um pouco de funcionário e patrão, né? Às vezes o serviço que presta, seja serviço tanto material como o próprio trabalho. O trabalho é um serviço. Você está ali empregado, muitas vezes não valoriza o emprego, está ali chateado, acha que ganha pouco, acha que o que faz é pequeno para você, merecia ter outra coisa maior, ter outro cargo, almeja outro cargo e se acha injustiçado. Às vezes o patrão é um pé no saco, às vezes o patrão é muito chato, tá? Mas você tem que fazer o seu serviço, você tem que fazer, ó, satisfação nos serviços que presta, ter satisfação, você tem que estar satisfeito, feliz com o serviço que presta. O cara tá lá, tá no seu trabalho, tem que estar feliz por estar empregado, entende? Tipo assim, tô aqui, vou trabalhar, não vou estar indo no banheiro toda hora para ficar olhando o WhatsApp, para estar olhando o Instagram, para estar enrolando, para não trabalhar, não. Vamos trabalhar, vamos botar o suor, é isso que dignifica o homem, entende? Muitas vezes o patrão também, ele não sabe tratar o empregado, ele se acha maior, ele não percebe que em outros momentos, em outras circunstâncias, as vicissitudes, né, pode trazer a ele o contrário. Ele ser o empregado e aquele cara o patrão. Já imaginou isso? Consegue perceber isso? A partir do momento que começa a perceber nessas coisas, que uma hora você pode estar num lugar e outra hora no lado oposto, a gente começa a ter mais cuidado, não é verdade? Começa a ter mais cuidado. Então, de cara é isso, fazer o que você tem que fazer com muita satisfação. Se não está afim, pede demissão, cara. Vai procurar outra coisa. Vai atrás de outro. Emprego vai ter. Quem quer vai ter. Quem quer vai ter oportunidade. Se não tem, não achou ainda, faça algo útil. Muitas vezes o desemprego não é por sua culpa. Você está ali tentando, está ali botando currículo, mas por enquanto vai se alimentando de boas ideias. Vai lavando uma louça, ajuda a tua mulher. Vai estendendo a roupa. Começa a fazer coisas que você não fazia e deixar a cargo só do teu parceiro. Você vai ver que isso vai te alimentando, isso vai te fortalecendo. Você vai se sentindo, vai começar a se sentir útil. E as coisas começam a acontecer. As coisas começam a fluir ao seu redor. Entende? É porque a gente pensa, estou desempregado, estou com vergonha, meus amigos vão olhar para mim como, eu sempre tive empregado, sempre tive um dinheirinho aqui sobrando, sempre fui muito bom com o dinheiro, sempre nunca faltou nada para mim. Cara, faz parte, não se sinta menor por isso. Não se sinta menor por isso, seja útil. Vá nesses amigos que você tem vergonha, vá trocar ideia com ele, vá conversar. Vá dizer que você, apesar de tudo, está procurando emprego, isso é muito mais bonito, se ele tem algo que possa lhe ajudar. Por enquanto, vai fazer o que é útil. Vai estudar, vai ajudar a tua esposa. Ou seja, não adianta a gente ter desculpa para as coisas da vida e estar revoltado e paralisado. Esse tipo de coisa não adianta. Beleza, gente? Vou terminar nesse parágrafo, esse vídeo. Essa é a parte 1 do Homem de Bem. Vocês estão vendo que a coisa é, né, muito séria. Então, vou para o próximo vídeo e colocar lá parte 2. O estudo do ser humano de bem, pessoa de bem, ok? Olá, meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta.
Bom dia, boa tarde, boa noite, com a segunda parte do estudo do projeto Ser Humano de Bem, ok? Se você percebeu a parte 1, teve uns cortes, é porque eu botei o celular para filmar aqui, ele filmou 1 hora, mas automaticamente ele fez 3 cortes, um com 26 minutos, outro com 26 minutos e o outro com 9, sei lá, o restante que deu do tempo, ok? Então certamente ele vai cortar aqui em alguma parte também, mas aí depois eu junto todos, ou eu vou ter que dividir em várias partes, eu vou ver como é que eu vou fazer isso, tá bom? Eu não sabia, é a primeira vez que eu estou fazendo através da filmagem aqui, muito provavelmente eu vou ter que fazer pela live no Instagram para ficar direto, ou eu não sei como, mas enfim, não foram edições, tá? É porque ele corta aí automaticamente. Então vamos continuando. Eu parei aqui. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos, ok? Vamos lá. Aí continuando. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si. De procurar o interesse dos outros antes do seu próximo. Do seu próprio, desculpe. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Tá? Então aqui é o seguinte, o homem de bem, ele pensa nos outros antes de si. Tá? É um cara altruísta, isso é abnegação. Isso é algo muito, muito recorrente que o Espiritismo nos fala. Tem que pensar sempre nos outros e depois na gente. Tá? O impulso do homem de bem é de ajudar. O primeiro impulso do homem de bem é de ajudar logo o próximo e não de se ajudar. Não é que, aqui não tem dizendo que ajudar só ao próximo. Ajudar ao próximo é pensar nos outros antes de pensar em si. Certo? Antes de pensar em si. Mas pensa em si também, ok? Então pensa nos outros depois em si. É o impulso de fazer a caridade. Mais uma vez a caridade presente, firme e forte. Por isso que existe aquela frase, aquela máxima do Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Né? Obviamente que tudo tem interpretação, tudo tem explicação. Cada frase é muito complexa e tem vários ensinamentos. Salvação no sentido aqui não é do inferno, não é disso que o Espiritismo não acredita no inferno, como a igreja, né? Algumas crenças acreditam. Mas sim a salvação de si mesmo, a salvação de saber que está com a consciência tranquila e que não vai ter débitos a resgatar, que não vai ter que passar por sofrimentos maiores para poder, né, depurar-se, né, para poder filtrar tudo isso. Né? Então, a questão é essa. Então, fora da caridade não tem como haver evolução, não tem como a gente evitar um sofrimento maior. Tá? Então, vamos lá. Pensar nos outros antes de si, mas tem que pensar em si também. Porque ele fala que o egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. É o que eu falei em algumas das partes lá anteriormente, que aquele que faz a caridade pensando assim, peraí, o que é que eu vou ganhar por trás disso tudo, ok? Porque se eu não ganhar, eu tenho que ver o que é que eu ganho, o que é que eu perco, ver se vale a pena para mim. Então o homem de bem não faz isso. Ele não quer saber muito se ele vai perder. É um cara que está passando com um carro aqui, vê um cachorro sofrendo na rua, desesperadamente, gritando, ele para, bota o cachorro no carro, leva ao veterinário, dá lá R$2.000 a consulta, passa no cartão, não sabe como vai pagar e depois vai pedir no Instagram ou Facebook a ajuda dos outros. Esse é um impulso do ser humano de bem, que quer ajudar aos outros, ao próximo, sempre esse impulso de ajudar e depois resolve como é que vai ser o problema. Não é aquele cara que olha o cachorro, sei lá, ou alguém, ou nem presta socorro e vai embora e depois fica de noite pensando, eu devia ter feito isso e tal. Esse está no caminho, ele tem um remorso, ele tem algo que está dentro dele ali, que está doido para sair, está doido para se transformar num ser humano de bem mesmo, de verdade, mas ainda está preso, né? Ainda não conseguiu, certo? E tem aqueles outros que nem pensam em nada, esses aí é que estão realmente fora da estrada, que ainda vai demorar um pouco mais, mas espero que nem tanto, para entrar nessa caminhada de transformação, ok? Vamos para o próximo. Ele é bom, humano e benevolente para com todos,
sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Essa tá pesada. Aqui vai entrar a questão de religião, de crença, com a ideia de que a que eu acredito, a religião que eu sigo, a religião, eu defendo até a morte. E até que literalmente, né? Quanto tempo aí as igrejas, quanto tempo o catolicismo, quanto tempo muitas pessoas foram queimadas, torturadas, em nome de um Deus, o Deus dele, né? Isso está muito ultrapassado, graças a Deus já ainda existe, não ninguém vê mais ninguém morrendo queimado, mas existe muito preconceito, existe muito julgamento, porque a pessoa não pensa como você, não crê no que você crê, não segue a religião que você segue. Quer dizer que se a pessoa não seguir, não ser protestante, não ser católico, não está salvo, está fora, ferrou, é pior do que eu. Isso não existe, né, gente? Isso aí tem que ser combatido a todo momento. A pessoa de bem é que é a meta. A pessoa que faz isso aqui, vê se esse católico, se esse protestante ou pessoas que defendem a igreja acima de tudo e julgam os outros piores do que ele se faz isso aqui. Não faz, não tem como, né? Já tá indo de contra esse parágrafo aqui. Ou seja, não temos que nos sentirmos menores nem maiores por acreditar em algo, ou seguir rituais ou dogmas, a maneira que a gente entenda que isso nos faça bem. Se fizer bem no sentido de você não julgar e não querer que os outros sigam o mesmo caminho, e você está se transformando numa pessoa melhor, na pessoa do bem, ajudar. Uma pessoa do bem, bola para frente, segue o caminho, entende? Não pode realmente estar querendo que as pessoas sejam igual a vocês. A mesma coisa de raça que é pior ainda. Você, nos dias de hoje, a gente ainda tem a ideia que um negro é pior do que eu, ou que um branco é pior do que um negro, ou que uma mulher no cabelo enrolado é pior do que uma mulher no cabelo liso. Gente, não dá. Está altamente ultrapassado, isso é antigo, isso é sentimento bárbaro, rude, do homem das cavernas ainda tem gente assim, né? Tem muito. Por quê? Porque vê aqui, ó, porque vê irmãos em todos os homens. Nós somos irmãos, independente de raça, de crença, de etnia, de cor, de onde nasceu. Às vezes tem rixa até João Pessoa com Natal, São Paulo com Rio de Janeiro. Gente, tem certas coisas que não dá para a gente entender, que não dá para passar a mão na cabeça e dizer, tudo bem, deixa para lá. Tem certas coisas que a gente tem que dizer, cara, não é assim, isso passou, entende? Mas enfim, cada um no seu momento, né? Vamos respeitar a evolução de cada um. Beleza, e o Espiritismo, mais ainda, a gente vê que esse raciocínio não cola, não dá certo. Porque se eu recrimino um negro, na próxima reencarnação eu posso vir negro. Se eu recrimino um japonês, na próxima reencarnação eu posso vir um japonês. Então aí é que não tem a mínima condição de a gente ter qualquer tipo de preconceito, né? Não condiz com a doutrina e com o que eu estou falando para vocês aqui, o que eu estou seguindo e o que eu estou querendo falar para vocês. Então, nós temos que realmente ser e seguir o que a gente acredita, né? Eu vou contar uma historinha de Gandhi, eu acredito que foi Gandhi, andando nas ruas ali da Índia, e tinha aqueles guardas britânicos, fortes, grandes, armados, e ele foi passar na frente do guarda, o guarda deu um soco nele, deu um soco no rosto dele, ele caiu no chão. E Gandhi era aquele pacificador, aquele cara que sempre defendeu o desuso da violência, não usava a violência em forma alguma, né? E ele recebeu esse soco, caiu no chão, o guarda olhou para ele e ele levantou de novo, o guarda deu o outro soco, mais forte ainda, ele caiu no chão e o guarda perguntou, você não vai reagir? Você não vai reagir? Que Deus é esse que você acredita? Que representante espiritual? Quem é esse que você acredita que ensinou a você a ser um covarde? Ele levantou, olhou nos olhos com aquela vibração, né, de irmão, de um cara de bem, que prega esses valores, esses princípios aqui, com aquela vibração, e falou, esse mesmo Deus, esse mesmo representante que você carrega no seu pescoço,
cara carregava no pescoço dele crucifixo. Ou seja, o cara, se ele carregava o crucifixo, ele adorava Cristo. Adorava Cristo em objeto, né? Ele adorava Cristo no pescoço dele. Mas não adorava ao ponto de seguir os exemplos do nosso guia e modelo, que nunca de forma alguma foi violento. Só nos ensinou o amor, né? Então, adianta você dizer que é algo e julgar o próximo por não ser igual a você e você nem ser o que você diz que é. Ou seja, esse cara se dizia cristão, né? Estava com um crucifixo aqui pendurado e era violento, tratava as pessoas, agredia pelo bel prazer, pelo poder, só para desafiar. Enfim, temos que ter muito cuidado com o que a gente pensa que é e abre a boca para falar que é, porque a gente tem que dar exemplo de verdade e seguir, tá bom? Vamos para o próximo. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Foi isso que eu acabei de falar, né? Lança o anátema é julgar, condenar já. Ah, não pensa igual a mim, te condeno, você tá ferrado, não tem mais jeito para você não, viu? Enquanto você não pensar igual a mim, acabou, lascou-se. Beleza? Então, esse parágrafo diz isso, é o que eu acabei de falar. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. A velha e tão linda e almejada caridade na sua maior pureza, de novo, é o guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, mas que ferem a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém. Desdém é desprezo. Que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve. Quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Aqui foi o exemplo no vídeo anterior do cara do trânsito, que você dá uma fechada e ele vem engolir e você tolera. E a mesma coisa aquela pessoa que vem quase bate no seu carro ou encosta no seu carro, arranha um pouquinho ou nem arranha, mas você tem a compaixão de ver que a pessoa estava apressada, estava ali aperreada, cheio de feira, estava com um monte de filho e por um descuido encostou no seu carro, você diz, não, deixa para lá, não precisa nem descer do carro, não está tudo jóia, não bateu não, bateu de leve aqui, deixa para lá. Isso aqui é o quê? É recuar a ideia de causar uma inquietação. Você evita o problema, você evita o tumulto, entende? Porque não vai valer a pena. Só porque a pessoa errou, você vai pisar e humilhar. Já baixa a pessoa tá errada, deixa ela refletir, entende? Mesmo se não refletir, problema dela. Dá o amor em troca, dá o amor em troca, ok? Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Ok? Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Em várias situações, né? Em quantos momentos aí, quantas situações a gente vê e passa que a gente analisa assim, vai ter troco, vou falar, não vou deixar barato, isso é vingança, gente. Isso só destrói você por dentro, isso só destrói a pessoa que está com esse desejo, a outra, pouco importa. Se você deixar isso lhe alimentar, esse poder de vingança, isso vai lhe corroer, ele vai lhe destruir por dentro. Esquece, gente. Deixa pra lá, mesmo que a pessoa tenha feito o mal do mundo, esquece. As contas vão ser ajustadas. Ele vai passar por situações que vai exigir essa mudança dele. Ele vai ter que pagar o que fez. Certo? Esquece essa ideia. Não tem ódio nem rancor. Rancor também, né? Além da vingança, rancor. A pessoa rancorosa. A pessoa que o cara pisou no meu pé aqui, eu tô com a desse jeito, se ele estiver ali na frente eu vou descontar. Vou descontar porque tem um rancor, ele me machucou de alguma forma, ou
e deixou de falar meu nome em alguma homenagem, ou qualquer coisa, por mais simples que seja, a gente guarda um rancor por dentro, que é incrível isso. É incrível. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Esquecer as ofensas, né? É exatamente isso que eu estou falando. E não se lembra senão dos benefícios. Ok? Essa aqui está bem clara. A gente sabe que isso acontece demais, que a gente faz isso demais. Então temos que estar nos policiando para evitar esse tipo de emoções. Esse tipo de... Porque a partir do momento que você entende, que você compreende o próximo, você não vai se sentir agredido. Entendeu? A compreensão traz a não agressão. Ele não vai lhe agredir porque você o compreendeu, então você não tem o que perdoar. Entendeu? Agora, se você não se sente agredido, você não tem o que perdoar. Você só vai perdoar se você sentiu que foi agredido e que aquela pessoa pode ter o seu perdão. Agora, se você nem sentiu-se agredido, às vezes eu machuquei uma pessoa aqui, mas ela deixou para lá, nem abordou o assunto comigo. Talvez se eu tivesse no lugar dela, eu teria ficado muito chateado. Mas existem pessoas assim, que conseguem lidar com o perdão fácil, com a indulgência, o perdão mole, entendeu? Que nem se sentem agredidos. Eu compreendo esse cara, ele é meio maluquinho assim, ele fala isso, mas ele falou com raiva não, foi de boca para fora, deixa para lá, já perdoa ali automaticamente na hora. Isso é lindo, é isso que fala aqui, certo? Nem desejo de vingança e perdoar, como Jesus perdoou, ok? É indulgente para com as fraquezas alheias, exatamente isso que eu falei, é indulgente, é o perdão fácil com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessa palavra do Cristo, aquele que está sem pecado lhe atira a primeira pedra, ok? Simples, né? Você sabe que quando a pessoa lhe agredir, tenta de alguma maneira, faz de conta que, deixa para lá. Eu não vou nem me estressar com isso. Ele está no universo dele, no mundo dele. Eu também faço tanta besteira, eu também agrido um ou outro aqui. Então, tá tudo kits. Vamos se perdoar. Eu perdoo ele, eu tô na boa. E também porque a gente quer que isso aconteça com a gente. Quando a gente faz uma bobagem, a gente chega lá para pedir perdão. Quando tem essa hombridade, essa humildade, e a gente quer que a pessoa perdoe a gente. Né? Então vamos fazer pelo próximo que a gente quer, ok? Porque todos nós temos defeito, por isso que não podemos. Ele remete àquela frase: quem não tiver, né, pecado, que atira a primeira pedra, ok? Então não tem como a gente agir diferente. O homem de bem também não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Olha que bacana, olha que bonito. Esse é pesado, porque a gente tem um poder, a gente tem um dom de fofocar gigante, né? Enorme, parece que o negócio difícil de tirar, né? E só quer um pezinho para falar algo de alguém. Às vezes a pessoa se mata, às vezes a pessoa se mata no termo de se dedica, estuda, capricha, faz a coisa com o melhor carinho, o melhor amor e comete um errinho assim, quase imperceptível. Quase imperceptível. Mas eu, com o meu olhar super, hiper crítico, consigo perceber, lógico, não ia passar. Dos meus olhos não ia passar esse defeito, não. Nem a pau. Parece aqueles críticos, né, de cinema. Mas existem essas pessoas, os críticos da vida do próximo no dia a dia, em qualquer momento. E outras que se compraz, que têm prazer de achar um defeito para falar. Não conseguem nem dormir ansioso para chegar no outro dia para fofocar. Gente, isso tem ou não tem? Tem, e tem muito, e tem gente próxima da gente que faz isso. O homem de bem não faz isso. O homem de bem não se compraz. O homem de bem, vou repetir aqui, não se compraz em procurar os defeitos alheios. Não procura não, cara. É a mesma coisa que você estar numa palestra espírita, então está olhando para mim aqui, eu estou falando para você. Às vezes eu falo uma coisa errada, às vezes uma postura diferente, não está lhe agradando. Às vezes meu nariz é grande demais, minha orelha é grande demais, você fica só olhando para eles e não presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Porque o defeito é muito fácil de achar. Nós somos muito imperfeitos, entende? Releva, cara. Releva esses defeitos. Vamos para a parte boa. Vamos para a parte do conteúdo. Entendeu? Então, temos que mudar isso. Temos que mudar isso. Vamos para o próximo. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha.
sem cessar em combatê-las. Ou seja, a reforma íntima, né? A tão falada reforma íntima. Está se vigilando, está se policiando a todo segundo, a toda hora, a todo momento. Aí às vezes eu bato papo com uma pessoa ou outra, mas cara, você não consegue nem viver então, né? Porque tem que se policiar a todo momento. Não é assim. Se você age com amor, age com calma, age com serenidade no seu dia a dia, você está preparado exatamente para entender mais ou menos essa ideia, que vai passar por desafios, vai passar por coisas que vão tentar tirar você do sério, você está mais preparado. Então, não precisa estar se vigiando tanto, tornar isso tenso, porque isso vai ser natural. Mas, a cada dia, a cada oportunidade, se policia. Estou melhorando isso, eu poderia melhorar isso, ok? Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Ou seja, será que hoje eu fiz tudo o que poderia fazer ou tenho algo que poderia ter melhorado e amanhã eu vou tentar, com todas as minhas forças, melhorar? Se eu não consegui ontem, não vou ficar me culpando nem preso naquele momento. Vou trabalhar para que amanhã eu não faça mais. Porque a oportunidade de a gente repetir vai ter sempre. A gente pode até cair de novo no erro, uma ou duas vezes, mas não desiste, a gente vai conseguir. Vai chegar um momento que a gente já vai estar fazendo isso com tanta tranquilidade, já esqueceu e já consegue tirar de letra e não faz mais, ok? Isso aconteceu muito comigo também, muita coisa eu me trabalhei, cheguei a errar novamente, assim, poxa, caí de novo nessa. Porque é o seguinte, cara, como a gente está num momento de provas e expiações, se a gente é calmo, a gente combina lá com nossos superiores para vir para a reencarnação e nós somos calmos e temos que trazer um pouco de calma para os nervosos. Quem é que você acha que vai estar do nosso lado? Seu irmão, seu amigo, sua esposa, pessoas calmas também? Não tem sentido, né? Vai estar um monte de gente especialista em tirar você do sério, deixar você nervoso. Isso é que é a prova, isso é que é o teste. Entendeu? Então a gente tem que estar exatamente preparado para isso, porque senão a gente não vai saber se errou, se realmente conseguiu fazer como queria. Então, às vezes erra, mas volta atrás da cara. E é bom que tenha essas pessoas realmente para provocar isso na gente e ver se a gente está no caminho certo. Ok? Vamos para o próximo. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. É tão difícil hoje a gente ressaltar, elogiar, né, o que o outro faz, principalmente quando é um concorrente. Nossa, aí é que pegou. Na área artística, nossa, aí é que está difícil. Às vezes eu tô com um projeto aqui de lançar, sei lá, eu sou um compositor, de lançar uma música, e um cara que lançou antes de mim, eu adorei, amei aquilo ali, achei belíssimo, digo, meu Deus do céu, que coisa linda, tudo que eu fiz aqui, que eu faço, não está nem perto de ser tão bonito como esse cara fez, mas apenas deixa para lá, passa como se fosse desapercebido, inclusive me traz uma inveja, e essa inveja me leva a uma raiva, e essa raiva me leva a um sentimento de incompetência, e percebe que vai aumentando e tudo acaba num desastre. Ou seja, mesmo que você sinta algum tipo de impulso ou de emoção desse, você tem que saber controlar, receber, de estar tentando sempre entender isso para não sentir mais. Vai chegar um momento que você não vai, ela vai vir, mas você não vai deixar morar em você e crescer e criar todo esse inferno. Você entende, abraça, começa a pensar diferente, muda a sua forma de pensar. Eu vou elogiar esse cara. Vou elogiar em primeiro lugar porque tá bonito mesmo, me tocou. Segundo lugar, porque isso vai ser bom para mim, porque pode rolar uma parceria, pode rolar uma inspiração, pode surgir várias outras coisas que só o bem e o amor traz, e não a inveja. Então você começa a tentar pensar, se ele fez isso, ele batalhou muito, ele estudou muito, talvez muito mais do que a gente, então a gente tem que respeitar, entende? Não chega nada de paraquedas para ninguém. Não chega nada fácil para ninguém. Tudo é pelos seus méritos. Tudo é meritocracia. O Espiritismo, ele diz, é meritocracia, mérito. Não existe
privilegiados. Deus não vai dar nada a esse cara que fez essa música belíssima porque ele é bonito, não. É porque ele se esforçou muito. Mesmo que tenha se esforçado nas últimas 10 reencarnações para fazer algo nesse sentido e conseguiu nessa. E nessa ele não tenha se esforçado tanto. Entende como a coisa é bem mais complexa? Então, nada é por acaso. Então vai lá, elogia. Tenta aprender com ele. Tenta trocar uma ideia. Ok? Não sente esse sentimento negativo. Vamos lá. Onde é que a gente está? Tá. Em todas as ocasiões, ressaltar as vantagens dos outros. É isso que eu acabei de falar. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. É aquela questão de vicissitudes, né? A questão de que a gente sabe que está bem hoje, mas amanhã pode não estar. Tudo pode ser lhe tirado, porque nada é da gente. Tudo é emprestado. Até o filho, até a esposa, até a mãe, o pai, nada é nosso. Todos nós somos criaturas de Deus. Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Então nada nos pertence. Nem o nosso corpo. Olha só. Nem o próprio nosso corpo que a gente usa aqui, que tem que cuidar, tem que zelar, tem que agradecer, tem que conversar, tem que elogiar, tem que batalhar por ele. Mas sabendo que dê mais valor ao espírito, ao que está dentro. Dê mais valor ao intelecto, dê mais valor à moral. Essa você vai levar a evoluir. Ok? Não ao corpo, nem às bens materiais e nem a nada. Não se apegue a nada porque pode lhe ser tirado. E não se ache injustiçado, ok? Vamos para a próxima. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são... Acho que o celular aí avisou que cortou, agora eu percebi. Bem, eu vou fazer as emendas do vídeo aí, vai ficar meio bagunçado, gente, desculpa. Mas nos próximos a gente vai aprimorando, tá bom? Sou marinheiro de primeira viagem nessa coisa da internet, tá? Um pouquinho de paciência. Vamos prestar atenção no conteúdo, isso é que é mais importante. Nesse texto que é inspirador. Não é para ficar triste, hein? Não é para se desesperar, não. É para entrar no caminho e saber que vamos chegar lá, ok? Vamos lá. Usa, mas não abusa dos bens... Essa parte... Tá. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Usar, mas não abusar. Os bens são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas. E que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Ou seja, é a questão de você estar envolvido sempre por algo material, aquela paixão, aquele sentimento, aquela impressão que você vai ter para sempre, né? E que às vezes se dedica a vida toda só para aquilo, abusa daquilo, é em excesso demais e esquece do resto, esquece de tudo, esquece inclusive do que é importante. Então a gente tem que usar o que tem, usar os bens, né, que nos foram dados, usar os bens que nos foram concedidos, mas sabendo que sem abuso, ok? Sempre tem outras coisas mais importantes a se evoluir também. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá bom? E não tá só se empregar sempre as paixões, né? Não é que não deve haver as paixões, porque se nós estamos nesse plano, nós temos que passar por essas paixões mesmo e ser testados o quanto nós vamos valorizar essa paixão. A paixão por algo, né, um bem, paixão por ter mais dinheiro, a paixão por uma casa, a paixão por qualquer bem que você possa ali estar preso e esquecer do restante. Tudo que você se tornar dessa maneira vai ser prejudicial, ok? Vamos abrir mais a mente em relação a isso também. Usar, mas não abusar. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para o esmagar com o seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. Eita, legal. É o que eu falei no vídeo passado, mas porventura se você não assistiu, é a questão de se você está hoje numa situação superior, certo? Por exemplo, num emprego onde hoje você é um empregador
e tem os subordinados, os empregados, ou você está numa situação que de momento, que o cara fez algo errado com você, uma pessoa fez algo errado com você, e você escolhe, por vontade própria, por prazer, pelo seu orgulho, de dizer, agora eu pego ele e vou ensinar tudo agora, eu vou dizer, cara, você não pode agir assim, isso está errado, você é um ignorante, isso é um absurdo, e humilha a pessoa. Você usar daquele momento para isso. A mesma coisa é o patrão como tratar os empregados. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado porque, como eu falei, não se sabe o dia de amanhã. Não usa a palavra como literalmente. Não se sabe a reencarnação de amanhã. Não se sabe as próximas existências. É assim que se tem que pensar. Tá? Porque se a gente estiver conversando tudo isso aqui, você pensar só no materialismo, na vida de agora, de hoje, nada disso aqui faz sentido. Porque eu estou falando de reencarnações e de existências para tentar chegar aqui em algo e você quer chegar a isso aqui só numa vida, esquece. Esquece, né? Não é para te desmotivar, mas é para você pensar que a vida continua, que nossos esforços são necessários porque vão chegar, mas é lento. E a espiritualidade, Deus sabe que é lento. Olha quanto tempo a gente já teve aí de espírito eterno, desde criado até agora, quanto evoluímos. Pouquíssimo, né? Quanta gente má ainda tem. Tá? Então é muito lento. Mas Deus é justo. E as reencarnações servem para isso, para nos melhorar. Vamos começar de agora, porque a gente vai estar aprendendo de agora. Na próxima a gente já tem menos o que aprender. Ok? Tirar essa concepção do materialismo. Materialismo no sentido de só ter essa vida, porque senão muita coisa não vai fazer sentido. Eu não vejo como passar por certos desafios se acreditar nisso, que tudo acaba. Porque vai ter um inferno, um diabo me esperando para ter uma pena eterna. Cara, nada disso faz sentido para mim. Respeito se você pensa assim, mas para mim não faz sentido algum. E é desesperador pensar assim. Por isso que o Espiritismo é consolador. Ok? Vamos conversar muito sobre isso também. Quando eu entrar no assunto, aqui está um sentido mais genérico, ser humano de bem, serve para qualquer crença, qualquer situação, mas quando eu entrar mais no Espiritismo, você que nunca teve acesso, vai começar a compreender e a enxergar as coisas com outros olhos, a ter outra interpretação. Ok? Vamos lá. Daqui eu parei, essa situação mais penal. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. Aí já é o caso contrário. Tem um patrão muito chato, mas o subordinado sabe que tem a obrigação de trabalhar, tem que fazer isso com muita dedicação, agradecer pelo emprego que tem, né? E fazer bem, não é estar indo no banheiro olhar o celular, não é estar conversando com alguém fingindo, não é estar empacotando um negócio bem devagarzinho assim para o tempo passar. Não pode ter trabalhado de jeito não. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição. Se ele sabe que ele está naquela posição ali, se ele aceitou aquele emprego, olha, eu vou trabalhar aqui para receber tanto, você me paga tanto e eu trabalho. O acordo foi esse. Se ele vai ali, pega um clipe todo dia para casa dele, ou uma folha, 2 folhas, um exemplo, uma folha de papel leva para casa dele, isso não estava no contrato. Não foi acordado com o patrão. Então ele chegasse e dissesse, olha, eu aceito esse valor, mas eu vou levar 2 clipes, 2 folhas de papel todo dia para minha casa, ele podia chegar num acordo, entendeu? Mas o patrão está ali pagando, mesmo que ele seja um pé no saco, ele está pagando para você fazer o seu dever. E você tem que fazer o seu dever. Entende? Se não, pede demissão, vai para outro. Vai para outro, é isso que está dizendo aqui. Ok? Vamos para o próximo. Tá finalizando aqui, hein, gente? Ufa, né? Tanta coisa para a gente melhorar, tanta coisa para a gente pensar. Vamos lá. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Bem, é aquela coisa de aceitar as pessoas em seu momento, pela sua natureza, sem julgamentos, sem se achar melhor, tá? Porque a gente, no final de contas, também quer ser respeitado e quer ser aceito pelo nosso momento e pela nossa situação ali. Então, se a gente começar a pensar em conjunto e olhar para o próximo como quer ser tratado e respeitado, né? Então a coisa vai fluir naturalmente. E mais uma vez ele fala sobre isso
E acredito que aqui também não tenha muito o que falar. E aí ele finaliza com esse último parágrafo aqui, que aí é onde está. A gente começou aqui de forma bem sucinta, simples, há mais ou menos 1h40, para falar de 2 páginas, 3 páginas praticamente, do homem de bem, né? E a gente viu que a gente se esbarra com o primeiro parágrafo e já não consegue, que é a lei de caridade, amor e justiça. Ele não consegue fazer nem de forma rasa. Imagine de forma mais pura como ele, como homem de bem, faz, né? Então, para finalizar, o homem de bem é o seguinte, o que é que ele conclui? Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Ou seja, tem mais coisas. Foi aliviado para a gente, tipo assim, olha, pelo o nível espiritual que vocês estão, pelo esse momento de evolução de vocês, uns para mais, outros para menos, eu vou deixar por aqui tá bom. Eu vou deixar aí mais uns 500 mil anos para vocês, ver se vocês conseguem atingir alguma coisa aqui. Mas assim, lembrando que tem mais coisa. Lembrando que tem mais coisa. Mas aí, gente, não se apavore. O Espiritismo nos veio revelar muitas coisas. Veio dizer que a evolução ela está sempre. Quando a gente chega a um topo, vem outro topo a se alcançar, vem outro e assim vai, eternamente, tá? Até chegarmos mais próximo de Deus e usufruir desse amor no sentido mais puro. Porque se nós estivéssemos pelo menos fazendo o que Jesus veio enaltecer, né, e dizer, olha, se tiver que vocês esquecerem tudo, faz o seguinte, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E além do próximo, vamos botar uma vírgula e dizer, e os inimigos, orai pelos inimigos, orai para quem te deseja o mal, deseja o bem para quem te deseja o mal, perdoa 7 vezes 7, dá outra face. A gente não conseguiu fazer nem isso, nem está perto. Então a gente já se acha merecedor de tanta coisa, a gente acha que tem que ter tudo de bom. Eu acho que a gente deve parar para refletir um pouco sobre tudo isso e ver como nós somos pequenos, mas saber que a evolução continua, saber que vamos ter sempre Deus ao nosso lado, e se a gente tiver sempre controlando os pensamentos e a vontade de agir pelo bem, com amor e com esses princípios, imprime isso aqui e coloca em algum lugar. E toda vez que você for tomar uma decisão ou tiver apavorado com alguma coisa, leia, tenta agir como esse homem de bem age. Eu pergunto a você, você é um homem de bem? Você é uma mulher de bem? Me responda. Ou conhece alguém? Ou quem você daria exemplo? Eu vou dar uma dica. Eu particularmente só conheço um que veio aqui e nos ensinou isso aqui tudo. Na prática, ensinamento vivo, ensinou o evangelho vivo que se chama Jesus. Mas também não vou ser injusto de dizer que tem pessoas que estão muito próximas que vieram nos ensinar aqui, né? Pessoas que a gente pode citar, tem Gandhi, tem Buda, tem Chico Xavier, tem Teresa de Calcutá, tem muitas pessoas que vêm já com esse intuito de nos ensinar, de se dedicar. Então, gente, não se apavorem, não vejam isso como uma utopia. A gente vai ter tempo para isso, temos a eternidade para isso. E eu digo, a cada momento, a cada conquista que a gente vai percebendo, vai lendo e vai dizendo, opa, esse aqui eu estou pertinho, quase consegui. Isso está mal, eu sou um cara muito invejoso, fofoco muito, vou começar a parar com isso. Isso aqui diz que a gente não pode, né? Vou começar a parar. E eu já começo a trabalhar isso em mim, vem, eu faço, sinto um remorso, vem, eu faço de novo, aí percebo, opa, não tive mais vontade, aí vem e faço, depois deixo de fazer, e aí já fico feliz, consegui um, e é nesse tom que a gente tem que levar essa caminhada e a vida, comemorar cada conquista em nome do bem, porque o bem é o bem não é relativo, existe a verdade, existem parâmetros, existem Jesus e Deus. Jesus é o nosso modelo e nosso guia. É para este que a gente tem que olhar e se inspirar.
E aí percebeu o que é o bem. Toda vez que você for tiver dúvida no que fazer, ou dúvida em que acreditar, olha os passos de Jesus. Ele foi o espírito mais evoluído, o exemplo, o nosso modelo e guia. Então, vamos falar muita coisa sobre Jesus Cristo, até porque o Espiritismo ele tem como modelo e guia para nós aqui. Ele é o governador do nosso planeta, tem como modelo e guia o próprio governador e veio aqui nos ensinar como viver. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Divulguem, compartilhem para quem gosta desse tipo de conteúdo, para quem você acha que pode dar um saculejo ou alguma coisa que eu falei aqui, que esse texto nos trouxe, que pode acordar alguém ou instigar, né, alguém a seguir esse caminho do bem. Tá bom? Então fiquem atentos aos próximos vídeos. Agora começarei a entrar no Espiritismo em sua essência, desde como foi criado, como nos foi revelado tudo isso, tá? E daí a gente vai para outras questões como o que é Deus, quais seus atributos, quem foi Jesus, coisas muito importantes que devem servir de inspiração para a gente e dar um fim a esse desespero de que a gente tem que aprender tudo e tem pouco tempo, que é muito rápido. A gente só tem uma vida. Tem que tirar isso da cabeça, cara. Nós somos eternos, nós somos espíritos imortais. Nós já tivemos uma pré-existência, já viemos de um plano espiritual, já tivemos várias existências, somos muito antigos e vamos sobreviver. Quem vai ficar aqui é esse corpo. E mesmo assim o corpo vai ter outra função, vai vir um bichinho, vai comer ali, vai defecar e vai se nascer, e vai se transformar. Ok? Deus é perfeito. O mundo, o planeta é perfeito. Nós estamos passando por uma fase de transição de um mundo de provas e expiações, que acabamos de ver, para um mundo de regeneração. Não quer dizer que é amanhã que isso vai acontecer. Ainda vai demorar séculos. Mas estamos entrando. Enquanto prova e expiação, o mal ainda predomina. Isso aqui está longe. Agora, no momento de regeneração, que é onde a gente está indo, aí o bem predomina o mal. E aí a gente vai ter novas oportunidades. Nossa mente, nossa consciência vai se expandir para poder receber mais coisas, para poder entender mais coisas. Então, calma, não se exija tanto. Só faça o máximo de esforço possível para se transformar numa pessoa do bem. Cuidado com o que fala. Não deixe que as pessoas sejam invisíveis ao seu lado porque não tem uma situação financeira, ou porque são feias, ou porque estão sujas. Pouco importa. O dia de amanhã ninguém sabe. Você pode estar no lugar delas. Acredite nisso. Isso é justiça. Então, projeto Ser Humano do Bem. Faça o bem. Vamos entrar nessa viagem, nessa jornada eterna, mas vamos fazer que ela seja gostosa, bonita e que nos dê orgulho de dizer: eu estou no caminho certo e quero puxar você comigo. Então, desculpa qualquer coisa, qualquer maneira que eu tenha falado, é o meu jeito, eu sou bem sincero, estou falando como eu falei, o projeto aqui vai ser de amigo para amigo, não estou muito preocupado com seguidores, com fama, com sucesso, não estou preocupado em mudar a sua crença. Estou aqui para tentar fazer algo que eu fale, não de opinião própria, mas do que eu estudei, que eu sou muito grato ao Espiritismo, que ele sirva para você, que agregue você, que lhe dê esse impulso de tornar uma pessoa boa e melhor. Se eu conseguir isso, eu juro que eu estou muito feliz. E eu vou te dizer um negócio, vou morrer tentando. Queira você goste do meu modo, da minha comunicação, da minha aparência, mas eu vou continuar tentando. Porque eu sei que aos poucos eu vou trazer pessoas para essa corrente do bem. E que vão começar a querer falar sobre isso e querer ajudar o próximo e querer se ajudar. Porque, sobretudo, quem está se ajudando e quem está aprendendo mais aqui sou eu. Eu. Os primeiros ouvidos que escutam as minhas palavras são os meus. São grandes, né? Essas orelhonas, graças a Deus, sai direto o som para lá. Então,
A minha finalidade aqui é passar para vocês o que aprendi, para reaprender, relembrar, ter que preparar todo o estudo, ter que preparar todo esse encontro. Isso é gostoso para mim, porque eu saio renovado, eu saio me sentindo melhor e mais estimulado. Então, eu não tenho nenhum interesse a não ser ajudá-los de coração em alguma situação que eu falo. Tenha um pouquinho de paciência, tenha um saco para ver esses vídeos longos. Crie esse hábito. Não é fácil, mas a gente aprende muito escutando. A gente aprende muito escutando. Tá bom? Se não for dos meus vídeos, que vejam de outros, que falem de Deus, que falem do bem, que te leve a essa postura de mudar. Esse apelo que eu faço a você. Porque nós nos tornamos mais preparados para tudo. Nós podemos passar por provas, desafios com mais serenidade. Você olhar para um fracasso e dizer, vou superar. Doa agora, doa bem muito, mas doa rápido. Porque eu vou superar, porque a vida segue. A vida não acaba, a vida é eterna. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.